Olá, povo poderoso do Senhor, mais uma vez aqui reunidos, porque nós vamos dividir hoje uma palavra poderosa vinda diretamente do trono do Pai. Nós estamos estudando os níveis de oração, nós já estudamos 4. O primeiro e o segundo é pedinte, é o crente mendigo, e aquele crente que se deslumbra quando ele descobre que Deus atende os pedidos dele, porque o próprio Deus é glorificado a cada pedido que essa pessoa faz e é atendida. Depois nós vimos o segundo nível, que é dividido em 2 partes também. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então você pediu, você já recebeu. Então agora você vai agradecer. Vimos o poder do agradecimento e vimos que quando você pede e recebe, você já pode viver a realidade do seu pedido, mesmo que o seu pedido não seja ainda, ou melhor, mesmo que o seu pedido ainda não esteja ainda sendo uma realidade na sua vida, ok? Então você pediu, você creu, a partir desse momento você passa a viver o que não é como se já fosse. Agora nós vamos entrar nos 2 últimos níveis de oração. E esse penúltimo nível de oração, ele é muito mal entendido na Bíblia. Que uma vez eu fui fazer uma pesquisa no Google e eu vi que todo mundo fala mal. Porque realmente, algumas passagens da Bíblia, a Bíblia fala mal da imaginação. Porque foi por causa da imaginação má que eles tinham, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Mas a imaginação boa nos ajuda e ajuda muito na realização dos nossos pedidos de oração. E onde isso está biblicamente? Abra a sua Bíblia em Provérbios 23, o versículo 7, que diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então você pediu, você creu, você já recebeu, mas ainda não é uma realidade o seu pedido, você já passa a viver o que não é como se já fosse, você já passa a viver como se o seu pedido já estivesse realizado, a sua fala vai ser em cima do seu pedido realizado, e toda vez que você tiver oportunidade, você vai imaginar que o seu pedido já é uma realidade. Você vai imaginar a realidade do seu pedido. Você vai imaginar o seu filho vivendo bem, saudável, com muito sucesso, trabalhando, totalmente livre das drogas. Você vai imaginar o seu casamento em harmonia, em paz. E isso é importante porque é bíblico. Abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz o seguinte: disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Por que Deus chamou Abraão lá para fora para ele olhar as estrelas? Toda vez que ele visse as estrelas, depois desse encontro com Deus, ele ia imaginar a sua posteridade imensa, multiplicada, né? Deus estava usando o poder da imaginação de Abraão para que ele sentisse a realidade da promessa de Deus na vida dele. Então, como imagina em sua alma, assim ele é. Tenho certeza que toda noite estrelada, Abraão lembrava da promessa de Deus e fechava os olhos e via uma multidão, um povo imenso originado dele. Isso é fantástico. Você pode fazer a mesma coisa e deve, né? Olha só como é que seu nível está subindo. E olha só como é que o diabo não gosta disso. Porque ele coloca os estudiosos para olhar só o lado mal da imaginação. A imaginação tem um lado maravilhoso, que é o lado de você ver na sua mente, ver com os olhos da mente, com o coração de fé, você vê o seu pedido realizado, vê você usufruindo do seu pedido. Isso é fantástico. Como eu falei no primeiro nível que nós estudamos, quando eu fui descobrindo isso, isso mudou minha vida. E esse nível, esse de usar a imaginação, ele é fantástico. Ele mudou, foi assim uma coisa que eu posso dizer radical. É fantástico e é bíblico. Não é nova era, não precisa assustar. O Júlio está falando coisa de nova era. Não, é bíblico. Como imagina em sua alma, assim ele é. Aí eu te pergunto, como é que você vai se imaginar? Você vai se imaginar um pobre coitado? Você vai se imaginar um vermezinho de Jacó? Eu não posso, Deus, Deus, eu sou ninguém, Deus. Você vai se imaginar assim?
Como eu já falei aqui várias vezes, Deus é burro de mandar o filho dele morrer por um verme? Deus ia mandar o filho dele morrer por nada? Claro que não. Você é o ápice da criação de Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então começa a se imaginar assim, como templo do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa poderosa, uma pessoa próspera, uma pessoa saudável, uma pessoa com lar em harmonia. É assim que você tem que se imaginar. E o sexto nível, aí já é pós-graduação, isso aqui, meu amigo. Isso aqui eu vou explicar até com bastante calma para você entender. Vamos ver Efésios, capítulo 5, versículo 1 e o 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. A gente pode falar o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai como Deus. Andai com Deus. E vamos ver como é que Deus criou o universo. Primeira coisa, como é que Deus criou o universo? De duas maneiras. A primeira, vou te dar uma dica. Olha só. Capítulo 1, versículo 3, disse Deus. Capítulo 1, versículo 6, disse Deus. Capítulo 1, versículo 10, disse também Deus. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 11, disse e disse. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 14, disse também Deus. Capítulo 1, versículo 20 de Gênesis, disse também Deus. Capítulo 1, versículo 24 de Gênesis, disse também Deus. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, também disse Deus. Como é que se cria realidade? Falando. Olha só, não é pensando. Você vai imaginar, como imagina sua alma, ele é. Como você quer ser, como a sua realidade vai ser. Mas para criar essa realidade, você tem que falar na sua oração. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas nós vamos ver uma coisa mais importante ainda. Deus pediu tudo. Quando Deus estava criando o universo, Ele falou assim: haja luz, por favor. Haja firmamento, por favor. Não. Deus dava uma ordem e as coisas eram criadas. Não confunda com... Eu vou dar ordem para Deus? Não, meu irmão. Você vai dar ordem para a situação. Você vai dar ordem para as circunstâncias. Você vai dar ordem para aquilo que você quer criar. Não para Deus. Deus já te deu todo o poder para você criar a realidade. Então vamos voltar nesses versículos e ver qual que é o verbo que vem depois. Olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja. Um verbo de comando. Gênesis capítulo 1, versículo 6. Disse Deus, haja. Verbo de comando. Está mandando. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se. É ordem. Deus está dando ordem. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 11. Disse, produza. Ordem. Capítulo 1, versículo 14 de Gênesis. Disse também Deus, haja. Capítulo 1, versículo 20 de Gênesis. Disse também Deus, povoem-se. Capítulo 1, versículo 24 de Gênesis. Disse também Deus, produza. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Também disse Deus, façamos. Só ordem, só comando. É assim que você vai criar a sua realidade. Vou te dar um exemplo. Vamos ver um exemplo financeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu nasci para comer o melhor dessa terra. Então eu não admito nenhuma crise financeira na minha vida, em nome de Jesus. Crise financeira, bata em retirada, porque a promessa de Deus para mim é a prosperidade. E em nome de Jesus, eu determino que esta semana eu vou ganhar 10 mil reais, porque é do meu direito, porque eu sou herdeiro de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Mais ou menos por aí, meu irmão. Eu dei ordem para Deus? Não. Eu não aceitei uma realidade de miséria e dei ordem para a circunstância. Eu criei, eu quero ganhar essa semana eu vou ganhar, em nome de Jesus, 10 mil reais. Entendeu? É assim que faz. Você não precisa ser pedinte. Primeiro nível, se você está no primeiro nível, ok, isso não é pecado não, é bíblico. Mas sobe. Eu não podia ser o profissional que eu sou se eu parasse no primeiro período da faculdade. Eu não podia ser o profissional que eu sou se eu parasse no quarto período da faculdade. Eu não podia ser o profissional que eu sou se eu parasse no oitavo período da faculdade. Sobe de nível, meu irmão. Sobe de nível. Começa a criar sua realidade com poder. O mundo precisa ver na nossa vida o poder do Evangelho. A gente tem que mudar nessa fala. Eu estou na luta. Para com isso. Para. Você não nasceu para ser derrotado, não. Deus nunca, na palavra dele, perdeu uma luta. Ele vai perder na sua vida.
E você tem uma realidade totalmente diferente da realidade do Velho Testamento. Por quê? Porque você é a habitação do Espírito Santo. Você tem dentro de si o poder que criou o universo. Você tem dentro de si o poder que ressuscitou Jesus. Qual que é a luta? Não existe, meu irmão. Existe sim uma oração de autoridade. Uma oração onde você ora, já recebeu porque teve fé e agora começa a determinar. Eu vou ganhar, eu quero. Meu filho está totalmente livre das drogas. O meu filho é um trabalhador. Em nome de Jesus, eu não vejo essa realidade, Pai. Mas com os olhos da fé, eu sei que o meu filho é um trabalhador, é um homem honesto, totalmente limpo das drogas em nome de Jesus. É assim, meu irmão. E a sua vida muda. Amém? É isso aí. Você já me conhece? Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Júlio. Eu abençoo sua vida com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. Pode nos seguir também no Instagram, prjulio.gomes. Lá nós temos publicações quase diárias. Se você gostou de toda essa sequência de mensagem, por favor, compartilhe, dê um joinha e se inscreva no nosso canal, porque muitas mensagens estão por vir e todas elas vindas diretamente do trono do Pai. Até a próxima.